Quem diria que o ódio venceria o amor, não é mesmo? Pelo menos foi isso que acabou acontecendo nos nossos vizinhos ali na Argentina, né? Javier Milei vence as eleições com 55% dos votos. E eu te faço uma pergunta: você acha que essa vitória dele é um indicativo de que haverá uma guinada à direita de modo geral aqui na América Latina? Ou simplesmente foi algo pontual na Argentina? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os desafios que ele tem daqui em diante. Será que ele vai conseguir colocar tudo que ele prometeu em prática? E eu vou chegar a uma conclusão aqui, pelo menos a minha percepção, eu vou dar a minha opinião sincera se ele vai conseguir colocar em prática ou não, tá? Então o que a gente acaba percebendo, e vários influenciadores, você já deve ter visto eles colocando aí, essa notícia bastante otimista, né, em relação à vitória dele, né? Então eles pegam aqui o ETF ARGT, que acaba representando várias empresas argentinas, e esse ETF está subindo hoje 12,23%. Ou seja, os investidores, o mercado de modo geral, ficou bem otimista em relação à vitória do Javier Milei, tá? E o que a gente precisa também ressaltar é que essas movimentações muito fortes, elas acabam se dissipando de uma forma tão acelerada quanto elas vieram, né? A gente acabou de ver isso com o Magazine Luiza. Magazine Luiza soltou a notícia que houve incorreções no seu balanço e as ações caíram 10% no dia. Naquela mesma semana, as ações subiram praticamente 30%. Então a gente percebe que no curto prazo, essas movimentações elas dizem pouca coisa, tá? E o que a gente acaba percebendo também é que quando a gente olha para o índice da Bolsa de Valores da Argentina, que é o Merval, a gente percebe que ela tem trazido um retorno muito expressivo. Se a gente pega um acumulado desse ano, e a gente não está nem falando de eleição, né? Não havia nenhuma certeza que o Javier Milei venceria eleições ou não. E ela está subindo 211%, praticamente aí 212%. Olha só que mercado magnífico, né? Porque a gente não investe pesado lá na Argentina. E isso aqui é um efeito que acaba acontecendo justamente porque a inflação lá na Argentina é extremamente elevada. Então, nada mais é do que uma correção dos valores das empresas que estão lá na Argentina, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a esses dados, porque os dados que se encontram no mercado financeiro, você consegue distorcer aquelas informações tanto para corroborar algo, tanto para falar contra algo, tá? E a gente acaba percebendo aqui, né? Se a gente pega nos últimos 10 anos da Bolsa Argentina, a gente percebe uma valorização absurda. Aqui nesse site ele não está nem pegando, mas é uma valorização absurda. Mas é justamente por conta da inflação. A inflação nesse ano vem muito forte, chegou a bater recorde não bate esse patamar de inflação desde a década de 90, tá? Então a gente percebe que a gente precisa saber avaliar as informações de forma correta, tá? Então o que a gente acaba tendo agora é que o Milei, ele vai pegar a Argentina de uma forma bem complicada. Então a gente tem alguns fatores aqui. A previsão do PIB da Argentina para fechar esse ano é uma queda de 3%, ou seja, a economia está desacelerando, né? Uma queda absurda, 3% é muito de queda para o PIB, né? A gente percebe que a inflação dos últimos 12 meses foi de 142,7%, ou seja, está bem complicada a questão da inflação. As reservas internacionais, ou seja, quanto de dólares o governo possui, praticamente eles estão sem reserva. E isso faz com que haja também escassez de combustível, porque como não há dólares, não há possibilidade de comprar combustível, né? O combustível é algo que é negociado em dólar, então tá faltando combustível lá também. E existe o risco de um novo calote da dívida. Para quem não sabe, a Argentina já deu calote na dívida externa e isso é bastante grave. E isso acaba impactando também medidas que o Milei pode querer adotar que simplesmente não serão vencedoras, não serão prosseguidas justamente por conta desse calote que houve. E caso não haja uma possibilidade de uma crença por parte do mercado em relação aos planos dele, simplesmente muitos planos não serão colocados em prática e isso pode impactar muito na popularidade do Milei e a capacidade dele de fazer acontecer. E também outro fator importante a gente ressaltar é que a gente percebe que é extremamente grave a situação justamente por conta dos prazos, né? Caso você não saiba,
a Argentina já emitiu títulos de dívida com 100 anos de prazo, ou seja, quem está comprando títulos de dívida argentina com prazo de 100 anos está falando: eu estou de acordo em receber aqui o pagamento do juros somente daqui a 100 anos. Olha só que coisa absurda, né? E a gente percebe também que um governo do executivo, que é justamente aonde o Javier Milei venceu as eleições para o cargo de executivo, não governa sozinho, o executivo não manda em tudo e as pessoas acabam achando que o presidente ele vai tomar as decisões sozinho e vai fazer acontecer da noite para o dia as coisas. Porém, não é bem assim que acaba acontecendo. Para que as decisões do presidente sejam postas em prática, é necessário que haja aprovação pelas casas do Congresso. E a gente percebe que tanto no Congresso quanto no Senado não há maioria. No Congresso está bem dividido ali. A esquerda está com um pouco mais de cadeiras e no Senado a maior parte do Senado é de esquerda. Ou seja, para ele passar tudo aquilo que ele veio falando ao longo das eleições, é complicado. Quero saber a tua opinião aí. Você acha que ele vai dar um jeito de passar tudo aquilo que ele estava falando ou não? Porque caso você não lembre aí, né? Ele falou várias coisas. Uma delas é a dolarização da moeda, né? Então, converter ali o peso para dólares, ou seja, não vamos mais trabalhar com peso, vamos dolarizar a nossa economia e o lastro vai ser no dólar. É algo bem difícil de se colocar em prática numa economia do tamanho da Argentina, porque por vezes algumas pessoas acabam falando: ah, mas El Salvador acabou fazendo isso e acabou estabilizando a economia e tudo mais. Cara, El Salvador é uma economia que tem um PIB de 30 bilhões. Agora, a Argentina é um PIB de mais de 600 bilhões, né? Então, é outro negócio, é uma economia muito maior, muito mais complexa, né? E a gente acaba percebendo que a gente vê que a Argentina não tem dólares em caixa e para ela fazer isso, ela precisaria de dólares. E como ela já deu calote na sua dívida, dificilmente o FMI vai conceder algum tipo de empréstimo novamente para abastecer os cofres públicos nesse sentido. Então, é algo bem complexo a ser colocado em prática, além de que deveria ter apoio maciço nas casas do Congresso, não é verdade? Então, a gente acaba percebendo que o próprio apoiador dele, o Macri, né, que já foi presidente da Argentina, correspondeu por boa parte dos votos dele, e o próprio Macri não apoia essa ideia de dolarizar a Argentina. Então, será que ele vai conseguir colocar isso em prática? Outro fator que ele também traz com bastante ênfase é em relação à extinção do Banco Central, né? Então, cara, para ele aprovar isso é algo bem difícil. E mesmo que ele consiga, é difícil entender o que poderia acontecer justamente pelo fato de que quando há isso, né, mesmo que haja dolarização, o que acaba acontecendo é que houve a dolarização, mas ainda tem o Banco Central, tá? Vamos considerar que ainda tem o Banco Central ali, mas foi dolarizado. Como eles não têm mais uma moeda própria, o Banco Central não tem nem mais autonomia de como lidar com a política monetária. Então, simplesmente o que o Fed decide é o que será aplicado dentro da Argentina. Só que a Argentina é uma economia totalmente diferente da americana. Então, por vezes, seria interessante utilizar esses recursos de política monetária para poder dar estímulos na economia, de certa forma. É claro que o Milei é contrário a essa ideia, porém é algo que acaba sendo utilizado de forma ampla, né? Então, caso haja dolarização ou mesmo a extinção do Banco Central, a Argentina perderia essa possibilidade de lidar com a política monetária, tá? Outro ponto também é em relação à relação dele com outras economias, até mesmo com o Brasil, porque dá uma olhadinha aqui do que o Milei falou em relação ao Lula. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado a jefe de Estado? No. 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 Te van a ver, quedar pocos presidentes con los cuales te vas a no, reunir. pero vamos a ponerlo en estos términos, porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China.
Si fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, Claro. porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de estados, mis aliados son Estados Unidos e Israel y el... Você compreendeu o que acabou de ser dito? Ele basicamente acaba falando que as relações individuais continuam as mesmas. Então as empresas, as pessoas podem continuar consumindo do Brasil, fazendo comércio com o Brasil, porém ele especificamente tem os princípios dele que não faria comércio, não faria relações com o Brasil justamente porque o Lula está na presidência, né? Então é algo bastante grave e isso acaba impactando muito a Argentina. O Brasil é um parceiro comercial bastante importante da Argentina. A gente precisa compreender se de fato ele vai manter o que ele disse aqui ou simplesmente é algo mais para poder se eleger ali, trazer um discurso forte, porque no final do dia o que as pessoas querem é de fato alguém falando de forma incisiva contra o sistema e tudo mais. E aí quando chega lá é necessário verificar se ele vai manter o que ele vinha dizendo ou ele vai mudar a postura dele e ser mais político, né, digamos assim. Agora, a gente também percebe que tem outros pontos que ele também traz com bastante ênfase, que é em relação a cortar gastos com aposentadorias e pensões para migrar para um sistema de capitalização privado e também acabar com as restrições cambiárias, né, que atualmente existe uma limitação para você comprar dólares, né? Então, essa é mais uma decisão que é interessante, eu concordo com esse tipo de decisão aqui, não faz o menor sentido o país limitar a tua possibilidade de comprar dólares, porque isso acaba privando a população de se proteger. Porém, por outro lado, a partir do momento que ele libera isso, faz com que haja a possibilidade de pessoas quererem se proteger mandando o seu patrimônio para fora, né? Isso acaba enfraquecendo ainda mais a economia. Então, o que a gente tem aqui é algo extremamente complexo para ser resolvido, né? E também tudo isso que a gente está vendo são medidas que elas precisam ser postas em prática com o passar do tempo, ainda precisam de aprovações e isso leva tempo. E a Argentina tem problemas reais acontecendo agora. Caso você não saiba, está tendo falta de banana, justamente pela falta de dólares, e os importadores não conseguem pagar os seus fornecedores que não liberam os caminhões para fazer as entregas das bananas, né? Então é necessário resolver os problemas agora. Então, qual que é a expectativa do que ele acabe fazendo para resolver esses problemas que são urgentes, né? Então, há uma expectativa de que ele promova um forte corte de gastos públicos e com funcionalismo também. A gente viu o Collor fazendo isso daqui, só que o que acaba acontecendo é, a partir do momento que você vem com algo na canetada e reduzindo de forma drástica e mandando um monte de gente embora, você causa outro ponto que são manifestações, insatisfação por parte de boa parte do funcionalismo público, né? Então isso acaba gerando uma instabilidade no governo e principalmente no começo. Outro ponto em relação ao que ele traz é corte de impostos, né? Então, o que estiver na alçada dele para fazer de corte de impostos, eu acredito que ele irá fazer logo no começo também. E o que a gente percebe também que ele precisaria fazer é recompor os dólares, né? As reservas de dólares do país, né? Mas como fazer isso se a Argentina deu calote, né? Já deu calote, a possibilidade de dar um novo calote, como vai ter liberação de dólares para entrar na Argentina, né? Então é algo bem complexo. Então o que ele poderia fazer é talvez favorecer as exportações e desfavorecer importações, né, para que haja maior entrada de fluxo de dólares. Porém, isso acabaria sendo uma medida contraditória em relação ao que ele acredita como libertário, né? Então é uma situação bem complicada. Agora, o que eu acho que pode acontecer? O que eu acho, cara, é que a gente quer ser positivo. Porém, eu acho que ele não vai conseguir colocar os planos em prática e vai ser um governo bem complicado, justamente pelo fato de que ele não tem experiência nesse tipo de cargo e o peronismo é muito experiente como opositor, então eles vão criar uma desestabilização do governo
de forma profissional e vai ser bem complicado justamente pelo fato de que ele não tem maioria no Senado, nem no Congresso ele tem maioria e nem entre a própria direita ele tem maioria, né? Ainda é bem dividido e principalmente que o Macri não concorda com todas as ideias do Milei. Então, ou ele precisa se adaptar e essa narrativa que ele acabou trazendo para ele ser eleito foi só para ser eleito, então ele vai se adaptar agora e trazer outros planos de uma forma mais ponderada, de uma forma mais política, ou simplesmente não vai ser colocado basicamente nada em prática. Quero saber a tua opinião, o que você acha? Ele vai conseguir governar bem? Ele vai conseguir colocar as ideias dele em prática ou não? Ele não vai conseguir e simplesmente, se não der certo, o que pode acontecer com a direita lá na Argentina, nunca mais vai voltar, o peronismo vai reinar para todo sempre, caso dê errado. Isso pode influenciar também aqui no Brasil, como queimando a direita lá, acaba queimando aqui também. O que tu acha, cara? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. Se você chegou até aqui e não deixou um dedo no like, tá esperando o quê, cara? Deixa um dedo no like aí, ative a notificação do canal e também se inscreva apertando aí no botão vermelho, beleza? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.